Apresentada pelo governo de Moçambique em Londres, os titulares da dívida consideram que todos os 3 cenários apresentados pelo Ministro da Economia e Finanças são insustentáveis e propõem a exploração do gás como uma das formas de pagamento. Está complicada a negociação das dívidas ocultas entre os credores e o governo moçambicano. Depois do Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, ter esta terça-feira apresentado em Londres o plano de reestruturação, no qual pede aos credores mais tempo para pagar as dívidas e a redução das taxas de juros em 50%, os titulares da dívida chumbaram a proposta, tendo-a considerado inviável. De acordo com a agência Reuters, o grupo dos credores da dívida de Moçambique, avaliado em 2,1 bilhões de dólares, rejeitaram os 3 cenários apresentados por Malian, que visavam reestruturar a dívida no intervalo que varia de 8 a 16 anos. De acordo com a Reuters, os credores dizem-se mesmo desapontados pelo fato de o governo moçambicano prever pagamentos apenas depois de 2022, a altura prevista para o arranque da exploração do gás natural. Segundo Philip Blackwood, diretor executivo da empresa dinamarquesa Amquest, se for o caso de aliviar a dor e a angústia da dívida, nos próximos 5 a 7 anos, os investidores podem dar esse alívio, mas assim que o projeto de exploração de gás entrar em ação, os ganhos deviam ser usados para a redução da pobreza, bem como compensar os investidores que ajudaram a superar a crise. Adriano Malian volta a reunir-se nesta quarta-feira com os credores, devendo receber oficialmente a resposta sobre as 3 propostas. Verónica Macamo defende que é preciso educar os moçambicanos para que saibam que é seu dever votar e influenciar a escolha de dirigentes políticos. A presidente do Parlamento falava hoje, depois de fazer o recenseamento eleitoral. 2 dias depois do início do recenseamento eleitoral, a presidente da Assembleia da República foi esta quarta-feira à Escola Secundária da Apolana para fazer o seu registro. Após ser recebida pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Verónica Macamo, e outros membros dos órgãos eleitorais, dirigiu-se à sala de recenseamento, onde recebeu e seguiu as instruções dos técnicos e, em menos de 10 minutos, já exibia o seu cartão de eleitor. Gostaria de aproveitar esta oportunidade de convidar todos os munícipes das diferentes autarquias do país para se recensearem de modo a exercerem o seu direito de voto, exercendo deste modo a sua influência na escolha das lideranças nos territórios municipais. É um direito inalienável, é um direito que assiste a todos, mas só é um direito quando ele é exercitado. E para exercitar é necessário que cada um de nós tenha o seu cartão de voto. Um poderoso instrumento que tem sido pouco explorado em Moçambique, a avaliar pelos elevados níveis de abstenção nos processos eleitorais. Eu penso que nós precisamos trabalhar para que cada moçambicano sinta que é seu dever votar, é seu dever influenciar, como eu disse, a decisão sobre a escolha das lideranças, das nossas autarquias ou da liderança do país. É importante que toda a gente possa dizer sim, eu participei. Ainda que saia um resultado que você não esperava, mas pelo menos você teve o direito de influenciar. Para reduzir os custos com o recenseamento em cada pleito eleitoral, a presidente da Assembleia da República sugeriu a ideia de um documento válido para todos os processos eleitorais. Já o primeiro-ministro disse que estão garantidas as condições logísticas para todo o processo eleitoral. Carlos Agostinho do Rosário também foi se recensear na escola secundária da Apolana. Depois da presidente da Assembleia da República, os membros dos órgãos eleitorais receberam o primeiro-ministro, que também foi se recensear na escola secundária da Apolana. Carlos Agostinho do Rosário seguiu com os procedimentos e em pouco tempo já tinha o cartão de eleitor. Foi um processo muito rápido e muito eficiente, e isto não pode constituir nenhum receio. Queremos que toda a gente possa participar nas eleições, então convidamos a todos os municípios a fazer o mesmo. Mesmo aqueles que tenham cartão antigo têm que vir fazer recenseamento e ter um novo cartão para poderem recensear. Chamamos a todos para poderem vir
fazer esse dever cívico e patriótico. O primeiro-ministro garantiu que estão asseguradas todas as condições para este processo eleitoral, que vai culminar com a votação no dia 10 de outubro. Há questões que nós temos que aprimorar e já combinamos com o CNN e que vamos assegurar toda a logística para que, de fato, este processo corra da melhor maneira. Neste momento, não há problemas nenhuns logísticos. Uma pequena retificação aqui no Jornal da Noite. Os titulares da dívida consideram que todos os 3 cenários apresentados pelo Ministro da Economia e Finanças são insustentáveis e propõem o uso das receitas de exploração do gás como uma das formas de pagamento e não como erradamente pronunciamos. Continuamos com as notícias no Jornal da Noite. A Assembleia da República aprovou hoje a lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado. O instrumento define as formas de criação das empresas públicas e participadas pelo Estado e determina ainda o princípio de comando único destas empresas. 20 dias depois do Parlamento ter interrompido as sessões plenárias devido à realização da segunda volta da eleição intercalar de Nampula, os deputados voltaram esta quarta-feira para mais um dia de trabalho. 2 temas estiveram na mesa de debate, nomeadamente a proposta de lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado e a revisão da lei que cria o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. Sem consenso entre as 3 bancadas parlamentares, o voto da Frelimo e do MDM determinou a aprovação, na generalidade, da lei que estabelece as regras do setor empresarial do Estado. Apreciamos positivamente e aprovamos este instrumento, pois estamos convictos que esta vem responder à necessidade do estabelecimento de um quadro legal visando regular aspectos importantes para o desenvolvimento do setor empresarial do Estado. Votamos a favor porque nós, a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, entendemos que os titulares dos órgãos de gestão das empresas públicas e ou participadas pela gestão da coisa pública, marcada pelo incumprimento dos seus deveres legais ou estatuários, serão, à luz desta proposta de lei, ser responsabilizados civil, penal e disciplinarmente. A Renamo, que teceu duras críticas ao setor empresarial do Estado, reprovou a lei por entender que a mesma não será eficaz. Não há clareza e objetividade na formação das empresas públicas e, por conseguinte, torna-se, na maioria das vezes, ineficientes e fonte de sustentos políticos partidos do regime no poder. Já o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, diz que o governo espera, com a aprovação da lei, recuperar a capacidade empresarial do Estado. No cômputo geral, esta proposta visa, sobretudo, redefinirmos com maior clareza aquilo que deverão ser os objetivos do setor empresarial do Estado, que se resume fundamentalmente na necessidade de atuar, sobretudo, em áreas estratégicas e em situações estruturantes. A revisão da lei que cria o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique foi, por sua vez, aprovada na especialidade com votos contra da Renamo e do MDM. O Ministro do Interior desafia o Serviço Nacional de Migração a reforçar a sua capacidade no combate à falsificação de documentos, tráfico de drogas, tráfico de recursos de flora e fauna. Basílio Monteiro chamou a atenção dos dirigentes do Serviço Nacional de Migração para atuarem em estreita observância aos princípios éticos e deontológicos. O Ministro do Interior lançou o apelo na abertura do primeiro Conselho da Migração que decorre em Nampula. Basílio Monteiro orientou o setor a usar todas as suas valências no combate cerrado contra a falsificação de documentos, tráfico de drogas e de recursos de flora e fauna. No contexto atual dos fluxos de migração forçada e voluntária ao nível regional e internacional, associada à tendência crescente dos crimes transfronteiriços, o Serviço Nacional de Migração encontra-se estrategicamente posicionado num ponto fulcral de interseção, devendo, por conseguinte,
usar todas as suas valências em coordenação com as demais forças de defesa e segurança, com vista a combater de forma cerrada a falsificação de documentos, tráfico de drogas, tráfico de recursos de flora e fauna, que nos últimos tempos têm constituído preocupação crescente no nosso país. Basílio Monteiro assegurou que o sucesso da missão da migração está condicionado à existência de princípios éticos e deontológicos. O sucesso da vossa missão está condicionado à existência efetiva de princípios éticos e deontológicos, interiorizados, assumidos e implementados incondicionalmente por cada um de vós. Deste modo, deve liderar o combate de forma abnegada e contundente de todos os atos de corrupção. Queremos um Serviço Nacional de Imigração livre da corrupção. O primeiro Conselho da Migração realiza-se sob o lema apostando no reforço do controle da permanência de cidadãos estrangeiros, combate à corrupção e na melhoria de serviços prestados ao público. O setor de florestas na Zambésia aplicou mais de 24 milhões de meticais em multa e apreendeu um total de 4.500 metros cúbicos de madeira de diversas espécies em 2017. O setor das florestas na Zambésia está a apertar o cerco para estancar a exploração ilegal da madeira. Em 2017 foram detectadas 102 infrações no regulamento das florestas. Com vista a fazer o melhor aproveitamento da madeira apreendida, o governo deliberou usar esta madeira para o fabrico de carteiras escolares, num programa denominado Produção e Distribuição de Carteiras Escolares, implementado pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, em coordenação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. No mesmo período foram licenciados 160 operadores florestais para um volume de exploração de 76 mil metros cúbicos, representando uma receita de cerca de 123 milhões de meticais. Em 2017, fez-se a entrega de um valor de cerca de 10 milhões de meticais, correspondentes aos 20% das taxas de exploração florestal, a 42 comitês de gestão de recursos naturais, beneficiando 137 comunidades dos distritos onde ocorreu a exploração florestal. Entretanto, a Associação Madeireira da Zambésia diz que o facto das licenças de exploração terem saído no mês de julho do ano passado comprometeu a produção dos operadores florestais. As licenças dos operadores foram saindo gradualmente de junho a novembro, comprometendo todos os planos de produção, arrecadando prejuízos irreversíveis. Ainda na Zambésia, foi lançada ontem a campanha de advocacia para o combate à exploração ilegal de madeira dentro e arredores das áreas de conservação da Reserva Nacional de Gilé. A campanha tem, dentre vários objetivos, assegurar a boa gestão dos recursos florestais e faunísticos na província da Zambésia, com destaque para a Reserva Nacional do Gilé, elevando o respeito e a aplicação da legislação de florestas vigente no país. O objetivo da campanha: assegurar a boa gestão de recursos florestais e faunísticos na província da Zambésia, elevando o respeito e a aplicação da legislação vigente no país. Monitorar a implementação das reformas do setor florestal introduzidas em 2016 pelo governo de Moçambique e pelo Mitadeira. O administrador da Reserva Nacional de Gilé explicou à STV que, devido ao cerco que foi feito no controle de recursos florestais no ano passado, não houve registro de corte ilegal da madeira. Dentro da reserva e na zona tampão, parou automaticamente a circulação de caminhões, o que se verificava desde 2014 a 2016, e a situação melhorou
bastante. Refira-se que a campanha de advocacia para o controle de exploração ilegal da madeira tem a duração de 1 ano. Moradores do bairro Incassane, no distrito municipal Catembe, na cidade de Maputo, estão revoltados contra as autoridades locais. Em causa está a disputa de cerca de 3 hectares de terra com o município. A variação exige que a população se retire para dar espaço à construção de uma escola e os nativos recusam-se a deixar o espaço, alegando que estão há muito tempo naquele local. Trata-se de um número de famílias não contabilizadas que ocupam cerca de 3 hectares de terra no bairro Incassane, no quarteirão 17 da zona de Mutsekwa, que está a disputar a terra com as autoridades municipais, porque estas exigem que a população se retire do local para dar espaço à construção de uma escola de formação profissional. As famílias apresentaram os documentos para a regularização dos espaços em causa e recusam-se a deixar o espaço, alegando que lhes pertence. Loko hina va hlaye swa ku I pra hi suka laha hi yalile ku va hi suka laha ku hina haji ku ya mbango la mbango ya hina a xikola lexi va dyaka ku xiyaka ko la ndzhawu ka hina laha ku ni khwati lela ku deji ni fika lomu a ri nga nhlahliwa la a va hambi va xi veka kona mina lo ni khala ka phela mina ka protesela tresho matinta hi mehe masin'wini kwanga a ku nga na pongo a ku nga na yini o na beki wa yena hali mutsongo pra a boya a hi tekela mbango hina a xavisa mbango na hi mu vona hi pfumela hina mina n'wana wa mina a ngi mpota nghena lomu ni nga hlahla ni dzima a n'wana wa mina ni mpota nghena a n'wana wa mina a ta xava ka mfumo mbangu swa twisiseka leswo então o secretário disse que aqui é uma reserva do Estado então vieram mostrar aqui não apresentaram nenhum documento até hoje. Segundo os residentes, a maior parte deles são nativos, ocuparam este espaço há mais de 20 anos e alguns foram atribuídos no ano 1992. Entretanto, o vereador do Distrito Municipal da Catembe diz que a população deverá retirar-se do espaço porque a construção de uma escola naquele local faz parte do plano de urbanização do distrito e garante que às famílias serão atribuídas novos espaços. O nosso interesse é colocar um bem público e que com essas pessoas são abrangidas vamos encontrar formas de enquadrá-las e formas de ressarcir em caso de terem alguma construção. E nós, depois de anunciarmos que é uma escola para a comunidade, o primeiro exercício foi de identificar a pessoa que ocupou aquela zona, para podermos avaliar aquilo que a pessoa tem em termos de benfeitorias para ressarcir e ter um enquadramento das mesmas pessoas. Porque aqui naquela zona, segundo o plano, é uma zona para um bem público e é uma escola, vamos ter que fazer a escola. Mas o próprio plano indica as áreas adjacentes como sendo aquelas que são áreas verdes para a prática da agricultura. Vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. 6 adolescentes de idades compreendidas entre 13 a 17 estão em conflito com a lei na Beira, pois fazem parte de uma quadrilha que se dedicava a assaltos em residências e na via pública com recurso a katanas. Estes 6 adolescentes estão a contas com a polícia na cidade da Beira pelo fato de terem sido neutralizados pelas suas próprias vítimas no último fim de semana no bairro da Manga, onde se dedicavam a assaltar residências e pessoas nas vias públicas com recurso a katanas. Uma das vítimas garantiu que foram estes adolescentes que assaltaram sua residência e quer que a justiça seja feita. Entraram dentro, me amedrontaram, katanaram meu sobrinho na mão e saíram com nossos bens. Então aqui onde eu estou, quero justiça dos meus 43.800, 5 telefones, um kit de higiene e um computador. Quero justiça, quero esses bens. Por isso eu, depois de apanhar esses 5, não foram polícias que trouxeram. Nós procuramos, trouxemos, pedimos justiça para eles trazerem a polícia, porque podíamos queimar, não queimamos. Os adolescentes assumem que cometeram o crime, alegando que o fizeram sob a ameaça dos supostos líderes da quadrilha, depois de terem sido obrigados a consumir drogas. Nós começamos a negar, disse, se você quer negar, eu vou te matar daqui para que o dia eu vou te encontrar no caminho, eu vou te picar com faca mesmo. Nós estivemos aí na rua, ele falou qualquer cena, vocês batem palma.
Que não, para depois vamos conversar. Nós com medo ficamos aí. Entrou Juma, Elia, esse pique. Logo quando veio ele já ameaçou Elia. Tipo, aqui não quero ouvir nada. Vocês não entraram dentro, quem estou dentro sou eu, Juma, Elia. Não quero ouvir boca de ninguém, aqui não apanha nada de ninguém. A polícia exortou os pais e encarregados de educação a serem mais vigilantes. Porque não é possível uma criança de seus 14 anos ou 15 anos sumir de casa na calada da noite sem os pais se aperceberem. Então é preciso que seja muito vigilante. Então os pais até aqui ainda não chegaram aqui na esquadra para saber o paradeiro dos filhos e também ficamos um pouco perplexos sem saber por que essas crianças estão aqui e os pais não aparecem. Não sei se os pais é que mandam ou porque eles mesmo fazem por sua vontade própria. Não sei. Neste momento, a polícia está à procura de outros 2 integrantes deste grupo, tidos como líderes da quadrilha, ora em parte incerta. Por outro lado, uma mulher de 30 anos de idade está detida na 2ª Esquadra da Polícia em Chimoio, acusada de matar seu próprio bebê de apenas 10 dias. A indiciada terá-se deitado por cima do menor após consumo de bebidas alcoólicas. O bairro 7 de Abril, em Chimoio, acordou agitado esta quarta-feira após os populares terem tomado conhecimento que um bebê de apenas 1 semana e 3 dias morreu por ser supostamente asfixiada pela sua mãe quando esta se encontrava em avançado estado de embriaguez. O pai da vítima, visivelmente inconsolável e por ser a 2ª vez que a sua mulher mata filhos em circunstâncias similares, contou à STV que este caso ocorreu depois da sua esposa ter se deitado sobre o bebê. Estou entrando para descansar e encontro lá em cima de criança. Eu tinha fechado todas as narinas, boca, tudo. Então, quando viram assim, para poder ver a criança, mas a criança já não estava a respirar. Tinha que chamar os vizinhos, vieram ver, então pegaram e quando me disseram que a criança já não tinha vida. A mulher que foi denunciada pelo marido e detida pela polícia, que a acusa de crime de infanticídio, confessa e diz que foram apenas 2 cervejas que a levaram a cometer o ato. Eu fui em casa de vovô, fui a mostrar a criança amigo, a criança estava a sangrar. Não, quando eu cheguei lá, encontrei minha concunhada, estava a beber, me deu mais 2 dosinhas. Quando eu fui para casa, eu fui pôr a criança na cama, logo eu dormi. Então, só logo fui encostar a criança, logo meu marido veio me acordar, disse, você porque encostou a criança como eu estava embriagada? Já não sei também. Casos de infanticídio tendem a crescer na cidade de Chimoio. Só para se ter ideia, nas últimas 24 horas, este é o 2º caso que se registra. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Um total de 110 trabalhadores de um supermercado em Boane, na província de Maputo, estão em greve há 3 dias. Em causa estão 4 meses de salários em atraso. Na segunda-feira, houve uma tentativa de negociação, mas o patronato, neste caso, pôs-se em fuga. Dinheiro ou dinheiro nas mãos ou nas contas? Esta é uma das frases dos dísticos deste grupo de grevistas, trabalhadores do supermercado Food Lovers, localizado no bairro da Mozal, em Boane, na província de Maputo. O atraso de 4 salários fez com que parte do total de 110 trabalhadores se aglomerem desde a segunda-feira em frente ao estabelecimento comercial. Estamos já há 4 meses sem salário, onde tentamos questionar o nosso patrão aqui internamente, o representante nesse caso do patrão, e ele não dava-nos uma satisfação agradável. Fomos até ao centro de mediação, onde sentamos lá, apareceram os advogados da empresa e prometeram pagar-nos o valor do salário em dívida em 2 prestações. Mas tal não aconteceu. O representante do patronato colocou-se em fuga, deixando as portas do supermercado abertas, sendo que, desde a segunda-feira, tornou-se residência dos trabalhadores. Decidimos ficar aqui, pernoitar, aguardar os bens do nosso patrão e também como uma maneira de exigir aquilo que são os nossos salários. A polícia tomou conhecimento da situação e diz que os grevistas estão a reivindicar o seu direito sem perturbação da ordem. E o que nós apelamos a eles, este é um complexo de muitas lojas, é não ultrapassar os ânimos dentro do direito que estão a exigir. E posso dizer, é positivo o balanço porque eles estão a nos compreender
e estamos a tentar também interagir com os patrões deles no sentido de aparecer aqui porque estão na situação de abandonados. A Food Lovers é uma cadeia de supermercados que, de acordo com os trabalhadores, está a ser gerida por uma sociedade composta por sul-africanos e zimbabueanos que se dedica à venda de produtos frescos e não perecíveis. A multinacional Mosal ofereceu material de construção para garantir o reassentamento definitivo de 199 famílias vítimas do deslizamento da lixeira de Ulen no mês passado. O donativo está orçado em cerca de 7 milhões de meticais. Um mês depois do incidente da lixeira de Ulen, cidade de Maputo, que causou a morte de 16 pessoas, ferimentos a mais 9, soterramento de 7 casas e desalojamento de cerca de 300 famílias, a Mosal ofereceu, num ato simbólico, material de construção para as 199 famílias inicialmente anunciadas a quando do lançamento da chamada ação de socorro, no próprio dia 19 de fevereiro. O referido material de construção consiste em 10 mil sacos de cimento, que distribuídos pelas 199 famílias seriam mais ou menos 50 sacos por cada família, 6 mil varões de ferro nas especificações que nos foram fornecidas pelo Conselho Municipal, que seria mais ou menos a 30 ferros para cada família, e 2.400 chapas de zinco IBR para dar 12 chapas por cada família, e também fizemos a aquisição de barrotes, uma quantidade de 1.400, que dá para 7 barrotes por cada família. Já a Idilidade de Maputo diz que o donativo chega numa altura em que já estão parcelados cerca de 406 terrenos no bairro de Poçulana, distrito de Marraquém, e brevemente serão distribuídos os respectivos doates. Já parcelamos mais de 406 milhões. Neste momento estamos a nos organizar para abrir vias de acesso, reforçar as fontes de água. A zona tem água, tem energia perto, então estamos a trabalhar para criar estas condições, e nas próximas semanas também vai se seguir a atribuição de doates. David Simango diz ainda que, para devolver a privacidade das vítimas, estão a ser criadas as condições para garantir o arrendamento enquanto procede-se com a construção de casas. Aos afetados, que se encontram uns no bairro ferroviário e outros no Albazine, nos centros de acomodação em funcionamento. A nossa expectativa também é que, nos próximos tempos, essas famílias possam começar, depois de indicado o terreno, a trabalhar para a construção da sua própria casa e assim encerrarmos os centros de acomodação. Temos consciência de que não se faz a casa num dia, e estamos a trabalhar numa solução que consistirá em que as famílias transitoriamente arrendem uma casa enquanto fazem a construção da sua própria casa. Porque, como sabem, a vida num centro de acomodação não cria o conforto que é desejável para todos. O Conselho Municipal de Maputo assegura que, para além de se ter criado os centros de acomodação, foram criadas condições para que todas as crianças em idade escolar continuem a estudar. O Governo deu prazo de 1 ano para transportadores privados reverterem os volantes à esquerda dos respectivos caminhões para o lado direito, isso no âmbito da prevenção dos acidentes de aviação. Porém, o período preocupa a CTA. A preocupação foi manifestada pelo presidente da CTA, Agostinho Vuma, nesta terça-feira na cidade da Beira, durante o encontro de monitoria da Agenda Provincial Estratégica do Setor Privado. Vuma considera que o prazo é bastante curto, tendo em conta os custos financeiros para os empresários suportarem uma operação do género, e lembrou que, devido à crise financeira que o país vive neste momento, alguns empresários recorrem ao ramo dos transportes para se estabilizarem financeiramente, manuseando mercadorias para os países vizinhos. E somos colhidos com esta surpresa. Isto é um revés para a nossa economia, porque realmente não é possível, não é fácil em 1 ano, com a condição financeira das nossas empresas, alterar esse volante
da esquerda para a direita. Portanto, conscientes de que necessariamente há uma necessidade de termos um país muito bem regulado, se calhar mais tempo seria melhor. E para isso não temos estudo ainda terminado, porque nós fomos escolhidos ontem com essa notícia. Só temos a consciência de que o tempo não é favorável para atender essa matéria e teremos um posicionamento mais estrutural em sede própria em Maputo. O VUMA garantiu que brevemente reunirá com o setor dos transportes para avançar com propostas claras junto ao governo em torno desta matéria. Não se trata de uma reclamação, só reclamação, mas é propor ao governo como deve fazer. Como chamo, é um revés para a economia, mas é um revés para os esforços que o governo empreende conosco no âmbito de diálogo público-privado. Temos plataformas, temos outra forma, podemos encontrar meio termo para conversar sobre isso. Refira-se que no ano passado, 5 funcionários séniores do Inater em Sofala foram suspensos e outros expulsos pelo fato de terem atribuído licenças a caminhões com volantes do lado esquerdo, uma medida proibida em 2011. Mais uma curta pausa no Jornal da Noite, mas antes já a previsão do estado de tempo. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 24, Xai-Xai com 30 graus de máxima, 22 de mínima, Inhambane com 32 graus de máxima, 23 de mínima. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 23, 29 graus de máxima, 19 de mínima para Chimoio, 34 graus de máxima, 24 de mínima para Tete, Climane com 33 graus de máxima, 23 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23, Pemba com 33 graus de máxima, 25 de mínima. Por fim, Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17. Até já. Seguimos com a atualidade internacional. As transações comerciais entre países africanos poderão ocorrer com isenção das tarifas num futuro próximo. Chefes de Estados africanos assinaram hoje em Kigali uma declaração sobre acordo de comércio livre continental. 55 chefes de Estados africanos e vários empresários participaram esta quarta-feira na 10ª Conferência Extraordinária de Comércio Livre Continental em Kigali, capital do Ruanda, incluindo o chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi. A reunião culminou com a assinatura da Declaração do Acordo de Comércio Livre Continental, que abre portas para um futuro em que as transações comerciais entre as nações africanas poderão ocorrer isentas das tarifas alfandegárias. O acordo não foi assinado porque a África do Sul mostrou algumas reservas, alegando que ainda há questões internas ligadas à Constituição sul-africana que têm de ser direcionadas. Alguns críticos afirmam que a hesitação da África do Sul em aderir ao comércio livre continental poderá ter a ver com o risco daquele país ter a sua economia prejudicada com o projeto. O Acordo de Comércio Livre Continental Africano é tido como uma das medidas profundas para a integração econômica de África, capaz de criar um mercado único de 1,2 bilhões de pessoas ou consumidores e produto interno de cerca de 2,5 trilhão de dólares. Já na página desportiva, o Incomate de Chinavane venceu hoje ao Costa do Sol por 1-0 em jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional. O Costa do Sol ainda controlar, a pressionar e disposto a resolver o jogo mais cedo. Foi assim que entrou o Costa do Sol diante de um Chinavane que não queria deixar os seus créditos em mãos alheias. Entretanto, contra todas as expectativas, Santos, aos 15 minutos, não se fez derrogado perante uma desatenção no ninho do Canário e abriu ativo 1-0 a favor do Chinavane. Golo do grupo desportivo do Incomate. A equipa visitante acreditou que era possível ombrear com a Costa do Sol. Vai daí que aos 28 minutos chegou a invadir uma vez mais a baliza adversária, mas o gol foi anulado por posição irregular. Estava para além da defesa. O Costa do Sol tentou correr atrás do prejuízo, mas recolher para o intervalo chegou primeiro.
Final desta primeira parte. Já na segunda parte, o Costa do Sol recuperou a pressão contra o seu adversário, mas os açucareiros não se mostravam pera doce. Faltou-nos atitude, faltou-nos ser aquela equipa que fomos em Nampula, que fomos em Cape Town, e os erros pagam-se caros. Não conseguimos mostrar realmente aquilo que somos e aquilo que valemos. O segredo foi respeitar o adversário primeiro e armar uma estratégia defensiva que nos permitiu maniatar o adversário e o adversário jogar no erro. Foi isto que nós fizemos durante o jogo de hoje. A equipa comportou-se bem. E depois aproveitamos a oportunidade de golo que tivemos. Com este resultado, o Incomate conquista assim a sua primeira vitória de Moçambola e soma 5 pontos, fruto de uma vitória e 2 empates. Na passada não conseguiu controlar o esférico. Costa do Sol e União Desportiva de Songo já conhecem os seus adversários no play-off da Taça CAF. A União Desportiva de Songo, campeã nacional, terá como adversário o Al Hilal Al Ubaid do Sudão. Já o Costa do Sol joga com o Rion Sport do Ruanda. A União Desportiva de Songo, campeã nacional, terá como adversário o Al Hilal Al Ubaid de Sudão no play-off da Taça CAF. O adversário da União Desportiva de Songo participou em 2017 pela primeira vez na Taça CAF. Por sua vez, o Costa do Sol terá pela frente no play-off o Rion Sport do Ruanda, conjunto que foi afastado da Liga dos Campeões pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul na última eliminatória de acesso à fase de grupos da prova. O Rion Sport empatou em casa 0 no passado dia 4 de março em jogo da primeira mão. Já no dia 18 de março perdeu na África do Sul por 2-0. Os canarinhos deixaram para trás o Cape Town City da África do Sul depois de terem vencido por 2-1 no jogo da segunda mão realizado domingo passado na África do Sul. Os jogos do play-off estão previstos para os dias 6 e 8 de abril, primeira mão, e de 17 a 18 de abril, segunda mão. Está a play-off da Taça CAF a colocar ponto final ao Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada, conto consigo amanhã à mesma hora. Até lá, passe bem.